A gente vai falar sobre o ambiente familiar, a importância de um ambiente familiar, né? Então, olha só, gente, o ambiente familiar, ele é o primeiro contexto da socialização para uma criança, sendo onde ela pretende aí, né, formar as primeiras percepções sobre si mesma e também sobre o mundo ao seu redor. Estudos demonstram que a qualidade das interações familiares é um fator, sim, determinante no desenvolvimento emocional. E para explicar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo hoje a psicóloga Janine Lustosa. Vou dar aqui meu bom dia especial para ela. Bom dia, Janaíne, tudo bom? Alegria, viu? Te entrevistar mais uma vez. Eu tive a oportunidade de entrevistar a Janaíne há uns 10 anos, mais ou menos, né? Ela já trabalhava com esse segmento, né, familiar. Então, realmente é muito bacana, né, Janaíne, te encontrar de novo para a gente falar desse assunto que é tão importante, né? De que forma esse ambiente familiar ele pode ajudar, então, no desenvolvimento social e emocional dessa criança ao longo da vida. Bom dia, Hidra. É exatamente isso, tá? Um prazer estar aqui, né, com vocês falando um pouquinho sobre esse assunto. E a família, como você falou, ele é o meio inicial para tudo dessa criança, não só do social, mas do emocional, do cognitivo. É um local onde essa criança precisa sentir segurança. É um local onde a criança precisa sentir pertencimento, importância, né, conexão e muito mais do que isso. Eu gosto sempre de falar que é um ambiente em que os pais precisam proporcionar, né, tudo isso, questões positivas, mas também a questão do limite. Sim. A família precisa também trabalhar a questão dos limites. Dentro desse contexto, eu gosto de trazer os estilos parentais, que eu não sei se você já ouviu falar, a questão do estilo parental autoritário, o estilo parental permissivo, negligente. Sim. E o que a gente chama que seria o ideal, né, o democrata. Então, o que acontece? Nós, como pais, precisamos ensinar essas crianças desde pequeno a lidarem com suas emoções, a lidarem com regras, com limite. O melhor local para essa criança se sentir frustrada e aprender sobre o não, porque o não também é uma demonstração de amor, Sim. é dentro de casa. Um local onde essa criança se sente segura ou apoiada, não é verdade? Então, assim, o ambiente familiar, seja ele de forma positiva ou negativa, ele traz aprendizados para essa criança. Sim, Janaíne, eu vou aproveitar aqui essa nossa conversa, né, que a gente já está tendo aqui nesse iniciozinho, para te fazer uma pergunta. Você falou sobre a importância do não, né? A gente observa que as crianças, a gente chama de birra, né? Eu quero até que você me corrija se for possível. Mas a gente observa que algumas crianças birram, né? Popularmente a gente fala dessa forma, né? A gente observa criancinhas pequenininhas, né? De 2 anos, 3 aninhos, às vezes se joga no chão, aí quer algo, o pai e a mãe não dão, a criança fica lá chorando. Então, assim, esses primeiros indícios, né? De que a criança realmente ela já não está aceitando esse não. Como lidar com isso? Como o pai deve reagir, o pai e a mãe? Tá. A birra, Hidra, ela é algo comum, é algo Sim. normal da criança quando é pequena. Por quê? A criança ela não sabe ainda conversar, a criança ela ainda não sabe manifestar os seus desejos. Então, algumas vezes ela vai se jogar no chão, ela vai fazer birra porque ela não sabe conversar. E é exatamente quando eu oriento os pais em relação a isso. Será que bater, né, bater, brigar, gritar com aquela criança, com aquele comportamento, vai ensinar algo? A criança já não sabe como lidar, ela está fazendo aquilo ali porque ela não sabe. Então, eu preciso conversar. E a birra, ela vai muito da questão de como a criança vai aumentar a intensidade e a frequência dessas birras de acordo com o comportamento do pai. Sim. O comportamento do pai vai validar ou não a continuação da birra. Então, por exemplo, hoje nós temos adolescentes, a gente fala que a birra é quando a criança é pequenininha, mas hoje nós temos adolescentes com quadros de birra, não é se jogando no chão, mas tem comportamentos de birra. Temos adultos, né, homens e mulheres já adultos com a mentalidade de criança, tendo quadros de birras. Ainda em casa, né, digamos assim, quando não sabem receber um não, quando terminam um casamento, quando terminam um namoro, quando perdem um emprego, que não sabem gerenciar essas emoções. Tudo isso porque não foi
ensinado lá na infância. Então, assim, como que o pai percebe? Opa, teve um comportamento ali, eu vou conversar. Jamais eu vejo muitos comportamentos de pais, por exemplo, abandonando a criança. Ah, não vai, fica aí chorando, eu vou me embora, né? Então, assim, eu preciso primeiramente conversar com essa criança. Eu vou abaixar. Se a criança realmente estiver num comportamento muito descontrolado, eu vou acolher. Pega essa criança, tiro daquele ambiente que tenha muita gente olhando, porque querendo ou não, fica muitas pessoas olhando, vou levar... E os julgamentos também, né? Exatamente. Então, os pais, eles querem ceder ao que a criança quer justamente por conta dos comportamentos. Então, eu trago essa criança para um local mais calmo, acolho, filha, mamãe entende que você está querendo muito isso, a mamãe entende que você está chorando por isso, mas olha, aí eu converso, eu explico, aí eu vou acalmando para depois, né, com mais calma, filha. Se naquele momento você tivesse pedido, você não tivesse se jogado no chão, e aí eu vou conduzindo a essa criança a ter um controle sobre essas emoções. É isso o papel mais importante dos pais nessa fase. É fazer com que essas crianças entendam e passem a gerenciar essas emoções. Porque quando a criança não sabe lidar, e eu vou lá, eu bato, eu grito, eu xingo. O que essa criança está aprendendo? É por isso que a gente fala de comunicação dentro do ambiente familiar. Essa comunicação tem sido de forma positiva, tem sido de forma negativa, construtiva, e tem sido uma comunicação que tem destruído, né? Não só o relacionamento, mas também a questão do gerenciamento das emoções dessa criança. Bom, Janaína, a gente observa também que muitas crianças, elas convivem num ambiente familiar estressante, né? Às vezes os pais não se entendem, não se comunicam, os próprios pais não sabem se comunicar, então isso acaba afetando também essa saúde emocional dessa criança. Como agir? Né? Como os pais, no caso desses pais, né, que brigam muito, que não sabem se comunicar, como essa comunicação deve acontecer dentro de casa para não afetar as crianças? Existem hoje estudos, né, que comprovam justamente o que eles chamam de as experiências adversas na infância. Sim. São experiências que a criança vai presenciar, não só do ver, mas do ouvir e sentir. Então, de repente, está aquele casal, lógico, dentro do ambiente familiar, sempre acontece aquelas brigas, aqueles desentendimentos, aquela conversa, aquele pai que fala um pouquinho mais alto, que às vezes eles não estão nem brigando, mas estão discutindo por algo. Esse tipo de... nós não estamos nos referindo a esse tipo de diálogo, tá, gente? De desentendimento familiares. Mas sim de um ambiente em que os pais brigam mesmo, se ofendem, xingam, se agridem fisicamente. Então, essas experiências, existem estudos hoje que comprovam que eles trazem danos não só emocionais, como quadros de depressão, ansiedade, o transtorno de estresse pós-traumático, principalmente quando adulto, mas também causam problemas físicos e na saúde. Estudos hoje comprovam que essas experiências, elas proporcionam ao longo prazo alguns tipos de doença, como a hipertensão, diabetes, problemas cardíacos e também pode desenvolver câncer. Olha, gente. Então, assim, não é só, é uma briga comum, é um desentendimento. Não, gente, isso ao longo tempo pode trazer sérios problemas físicos, emocionais, né, sociais e cognitivos para essa criança. Porque a criança, quando ela vive nesse tipo de ambiente, Hídria, ela tem a tendência a não ter o prazer pelo estudo. Ela não tem foco, ela não tem concentração. Passam a ser crianças ou mais tímidas, ou mais retraídas, ou mais agressivas. Sim. Afinal, ela está modelando aqueles comportamentos. Então, se eu vejo dentro de casa que amar, que cuidar, que é o meu ambiente seguro, é xingar, é bater, é agredir, automaticamente eu vou modelar isso na rua. Né? Então, assim, é por isso a importância desses pais primeiro se olharem. A gente fala dos estilos parentais, eu me identificar naquilo. Eu tenho sido um pai muito autoritário. O pai autoritário é aquele que não escuta a criança. São minhas regras, minha casa, minhas regras. Eu mando e você obedece. Eles não escutam. Sim. Ou eu tenho sido um pai negligente,
que é aquele pai que trabalha muito ou tem outros afazeres e acaba se afastando do seu papel, né, de pai, de mãe, de acompanhar, de estar ali presente. Filho, como foi na escola? Filho, como é que está sendo as provas? Como você está se sentindo? Os pais negligentes, eles não se preocupam com isso. Eles delegam a criação e a educação dessa criança a outras pessoas. E a gente tem um pai permissivo, que é aquele pai que justamente por conta, o pai ou mãe, que pela ausência, eles acabam permitindo tudo. A criança pode fazer tudo, a criança tem tudo, a hora que quer, do jeito que quer, e crescem adultos que acabam sempre buscando algo. Eles sempre estão em busca de algo porque falta algo dentro deles, que não são coisas materiais. É isso aí, gente. Olha, a gente já continua aqui com essa conversa que está bem interessante aqui com a Janaíne, né? Inclusive, você já pode ir mandando sua mensagem. Deixa eu já colocar aqui o número do nosso WhatsApp no rodapé do vídeo. Você também pode enviar mensagens para o direct, né, do programa Bom Demais. Se você quiser participar, interagir com a gente, enviar perguntas para a Janaíne Lustosa, que é psicóloga, né? A gente está falando desse tema tão importante para as famílias. Então, vai mandando sua mensagem aí, tá bom? Janaíne, agora é o seguinte, a gente vai com um videozinho, né, que a nossa produção preparou aqui para a gente no Bom Demais, para essa participação aqui sua no nosso programa. A gente vai acompanhar agora esse vídeo. Rodou! A assustadora revelação no desenho dos filhos. Uma forma das mais autênticas para entender os pequenos, como eles estão percebendo a vida deles e a relação que tem com os pais ou irmãos, é o recurso do teste do desenho. Quando a criança desenha um ambiente familiar, de maneira espontânea, eles expressam a sua posição em relação a quem mais gosta e até conflitos com alguém da família. E é com essa pureza emocional que as crianças vão expressar no papel o que elas sentem. E o que os desenhos nos mostram. O que a criança está expressando? Você vai se surpreender no final. Perceba o tamanho das figuras. Desenhos grandes apontam segurança. Figuras pequenas, quando estão ali no canto do papel, meio que isoladas, apontam medo. A ordem e a distância entre os personagens. É comum a criança começar o desenho pela mãe ou com a pessoa que ela tem maior união afetiva. Quanto mais distante a criança com algum membro da família, indica vínculo afetivo enfraquecido. A omissão de alguém da família, e se ela mesma não se desenha, pode ser um sentimento de não pertencimento. Quando não desenha o pai ou algum irmão, é a sensação de rejeição que ela tem. A expressão facial demonstra como a criança enxerga cada um da família. Se o pai no desenho está com cara de bravo ou a mãe está triste, é algo importante a ser considerado e precisa ser visto. Se no desenho estão todos da família, grandes, sorrindo e próximos, de mãos dadas, indica que os filhos estão seguros e felizes. Me conta se você já conhecia essa técnica e se você tem coragem de saber como seu filho te enxerga. Salve e compartilhe esse vídeo com outros pais e me siga no canal Pai Fora de Série. Forte abraço. Até mais. Que vídeo interessante, viu? Muito interessante. Parabenizar aqui o trabalho da produção do Bom Demais, que selecionou esse vídeo aqui pra gente. Muito legal. Janaíne, então, de que forma a gente pode, então, saber o que é que essa criança está passando, né? Os problemas emocionais que ela está enfrentando através dos desenhos? De que forma os pais podem, então, ajudar nesse sentido? Adoro esse recurso. Primeira sessão que chega a criança, a primeira coisa que eu coloco para fazer o desenho da família, né? E às vezes alguns pais falam até assim, foi para psicólogo para fazer desenho. Gente, a criança, ela aprende de forma lúdica. Se você quer extrair algum conteúdo, algum sentimento, alguma informação da criança, senta,
pega um jogo de tabuleiro, pega um papel para fazer um desenho. Então, assim, tem pais que falam assim, Janaína, eu não gosto de brincadeira, eu não gosto de sentar, eu não sou o tipo de pai, de mãe que senta, que brinca. Ok, mas tenta ter um diálogo, faz uma cócega, alguma forma, para que essa criança venha falar, né, de forma lúdica. Todo comportamento, ele comunica algo, Hidria. Todo comportamento. Não ache que a criança nunca vai comunicar se não for com o comportamento. A criança está mais calada, a criança está mais reservada, quer passar mais tempo dentro do quarto. Eu escuto muito isso de pais de adolescente, mas assim... Ou então a criança está muito agressiva, chora por tudo, grita por tudo, perde o controle por tudo. Você olha para a criança, ela já está com a cara desse tamanho, te tratando super mal. Tudo isso está comunicando. E então eu preciso conversar. Filha, mamãe está percebendo que hoje você está mais estressada, você está com um pouco mais de raiva. E lembrando que, às vezes, dependendo da idade da criança, ela não sabe o significado de algumas palavras. Eu recebo crianças no consultório que chegam e falam assim, ai tia, hoje eu estou muito ansiosa. Tia, hoje eu estou muito estressada. Ai, e eu digo, sério? Senta aqui, me fala o que é estressada. Aí ela olha assim, tia, eu não sei, mas a mamãe fala tanto que eu acho que eu estou igual a ela. Então, a criança não sabe o significado daquela palavra, daquela emoção. Então, o primeiro passo é a gente conversar sobre essas emoções, explicar que é normal, que todos nós temos essas emoções. E o mais importante, que quando ela sentir que aquela emoção está incomodando, que ela não está se sentindo bem, que ela possa conversar, né? Que ela possa ter essa liberdade de expressar aquilo que realmente incomoda, aquilo que não faz bem. Porque nós, como pais, nós temos a tendência sempre a dar resposta para tudo. Né? A criança fala assim, hoje eu não estou legal. Não está legal com o quê? Tu não faz nada, tua obrigação é só estudar e tu ainda... Né? Então, não deixa eu entender, às vezes aconteceu algo na escola, bullying, né? Às vezes um colega falou algo que eu não gostei, que era algo que já me fazia muito mal. Então, as crianças também têm emoções, também têm sentimentos. E antes de eu lidar com as emoções da criança, por favor, eu preciso primeiro aprender a lidar com a minha. Não adianta eu querer que meu filho não seja estressado, que meu filho não venha xingar, que meu filho não venha bater, se eu faço isso. Sim. Então, eu falo sempre, os pais precisam estudar. A gente estuda para tanta coisa, a gente lê por tantas coisas. Por que não estudar, não ler para sermos bons pais, para aprendermos um pouquinho sobre isso, sobre como lidar, como ser modelo para essas crianças? Então, eu preciso entender, não adianta eu falar assim... não grita, daqui a pouco eu estou gritando. Então, a gente precisa olhar primeiro para nós mesmos, melhorar isso para podermos sermos exemplos para nós essas somos crianças. Espelho, né? Para essas Exatamente. Crianças também. Então, modelos. Realmente, isso é importante, a gente ficar sempre atento a... antes da gente chamar o intervalo comercial, produção, deixa eu só fazer uma perguntinha aqui para a Janaíne. Existe uma idade específica que a psicologia ela determina, né, que a personalidade daquele ser humano já está formado? No caso, a primeira infância, ainda na primeira infância, a gente pode identificar já essa personalidade para a vida adulta ou não? Tem uma idade? Do 0 aos 7 anos é a fase em que a criança está mais aprendendo, mais construindo. Tudo isso está sendo firmado. Personalidade, valores, princípio, temperamentos, tudo, autoestima, certo? De 0 aos 7 anos está sendo construído. De 8 aos 12 anos, Hidria, isso vai reforçar tudo aquilo que ela já viu, ouviu, entendeu? E aprendeu. Tu formou, eu vou reforçar até os 12 anos. E aí eu gosto sempre de falar assim, com 12 anos, digamos assim, fecha. Aí ele vai ser aquele adolescente que ele viveu, que foi durante toda a infância. Então, por isso é que eu sempre falo que a gente tem a oportunidade de ressignificar muitas coisas, né? Então, até os 7 anos está sendo formado toda a questão do temperamento, de personalidade, de autoestima, mas não significa que a gente não possa ressignificar até então. O cérebro da criança e do adolescente, ele se forma lá pelos 24 anos. Então, até os 24 anos, o cérebro ainda está sendo formado. Interessante isso. Isso. Então, com 24 anos, fecha a formação cognitiva, né, desse cérebro, porém, o nosso cérebro, a gente traz hoje, a neurociência fala da neuroplasticidade, que a partir dos 24 anos, o nosso cérebro, ele sempre aprende.
Então, mesmo ali aquela pessoa com seus 50, com seus 60, que fala assim, eu não posso aprender, eu não mudo mais. Não, gente. Hoje a ciência fala que o nosso cérebro, que a neuroplasticidade traz essa oportunidade para a gente aprender, para a gente modelar e ressignificar tudo aquilo que a gente vem construindo. Agradecendo também aqui a presença, né, da psicóloga Janaíne Lustosa, né, que participou aqui também do nosso programa, trazendo aí esse tema tão importante para as famílias brasileiras. Janaíne, muito obrigada. Quem quiser entrar em contato com você através das redes sociais, como é que faz? Janaíne Lustosa. Olha aí, @Janaíne Lustosa. Você está sempre também enviando, gravando vídeos, né, produzindo conteúdos. Sim, sim. Sempre lá no Instagram, sempre trazendo essas atualizações para os pais e para as mamães e para os adolescentes também. Muito bom, muito obrigada, viu, Janaíne? Olha, eu quero agradecer também aí o carinho da sua audiência nessa segunda-feira bonita danada, né? Aqui no programa. A gente vai ficando por aqui, ó. Beijo todo especial pra você. Amanhã, Estefânia Fernandes estará de volta, que é o comando do Bom Demais. Tchau, tchau!